Meus queridos amigos, enquanto você aí ficou acordado até tarde só para ver o Popó destruir o Bambam, que mal aguentou ficar 40 segundos de pé, as grandes economias do mundo estão entrando num ringue muito mais perigoso, eu diria. E é isso mesmo que você está ouvindo. A gente está falando de uma possível recessão global, cada vez mais possível, inclusive em 2024. Algumas das maiores potências globais já estão beijando a lona. E agora você deve estar se perguntando, pô, e os Estados Unidos, que no meio disso tudo, seguem com a sua economia bombando? Será que eles estão imunes a essa possibilidade e por isso essa não será uma recessão global? Ou será que o gigante pode tomar aquele golpe no fígado, começar a cambalear também? E se isso acontecer, como é que fica o Brasil? Como é que fica a nossa Bolsa de Valores? Será que uma recessão global seria meio que o gongo para as bolsas de valores mundo afora? Já tem gente grande, experiente, dizendo que isso é quase uma certeza. Será que essa é a hora talvez de jogar a toalha, vender as ações antes que seja tarde, ou pelo menos algumas ações de alguns setores especificamente que seriam mais prejudicados, né? No que a gente pode investir para se proteger dessa possível e cada vez mais iminente recessão global? Ou será que a gente tem algumas características dessas recessões que já estão rolando e que podem fazer com que o Brasil não só esteja protegido, mas talvez até possa tirar muito proveito dessa situação? Então vamos tentar analisar isso daqui junto. Nossa Senhora dos Dividendos abençoe o Brasil e nos dê sabedoria e tranquilidade, porque, meus amigos, como eu sempre digo, né? Brinca com o seu dinheiro para você ver que ele vai parar no bolso de outra pessoa e você não sabe nem de onde veio o golpe, nem quem tomou de você. Quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo, não te custa nada e me motiva muito. Se você é do tipo que gosta e acompanha os vídeos que eu humildemente publico aqui periodicamente e quiser nos apoiar com uma pequena colaboração, clique aqui no botão de Seja Membro aqui embaixo, que assim você me ajuda muito a seguir produzindo conteúdo, a pagar as pessoas que me ajudam aqui por trás das câmeras e manter o Valor em Ação vivo e impactando pessoas que querem aprender um pouquinho mais sobre economia, investimentos, bolsa de valores, etc. E para quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e sinta-se convidado a se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, se você gostar do conteúdo, é claro. Mas vamos para o que interessa logo. Que história é essa de crise, de recessão? Que história é essa de recessão global? Me explique isso daí, Badu, o que está acontecendo? E, meus amigos, é o seguinte, algumas das maiores economias do mundo neste momento estão em recessão. Reino Unido em recessão, Japão em recessão, Alemanha querendo se juntar ao grupo também, China sofrendo pra caramba com deflação, inclusive, parece estar se esforçando para entrar no grupo também. Tem gente dizendo que a crise pode ser igual ou pior que a de 2008. Só que nos Estados Unidos você tem bolsa nas máximas, taxa de desemprego nas mínimas, praticamente nas mínimas, economia crescendo mais do que o esperado. Então, que tipo de recessão global é essa que nos Estados Unidos parece que está tudo muito bem? E como é que isso poderia impactar o Brasil? Antes de tudo, eu vou deixar claro aqui para você o seguinte: não dá para prever recessões, crises e quedas da Bolsa de Valores com facilidade e consistência. Não é esse o objetivo do vídeo. E não dá por um simples motivo, porque quase todos os que participam ativamente deste mercado estão o tempo inteiro tentando fazer isso, tentando se dar bem, sair na frente dos outros. Não dá. E mesmo que muitos achem que uma crise vai começar ou que uma bolha vai estourar na Bolsa de Valores, a vontade de ficar até o último minuto para ganhar aquele dinheiro e a incerteza de quando essa bolha vai estourar, de quando essa queda vai acontecer, de quando essa recessão vai começar, também é muito grande. Mas algumas coisas nunca mudam, existem verdades na economia que sempre irão se repetir, que sempre serão verdades, que sempre irão acontecer. A economia e as bolsas de valores, seja num país ou de forma global, é um sistema quase que 100% confiavelmente cíclico. O único problema é que esses ciclos
não tem uma frequência definida, não tem uma frequência que você sabe exatamente qual que é. A gente teve uma queda em 2000, que ficou conhecida como a bolha das .com, depois em 2007 para 2008 a bolsa caiu pra caramba na crise do subprime, mas não dá para ter certeza de que isso vai acontecer sempre de 7 em 7 anos, de 8 em 8 anos. Tá? O que a gente sabe é que o crédito ele move a economia, é o motor da economia, e que inflação e taxa de juros tem tudo a ver com isso. E como as economias de hoje elas são muito interligadas, papai, quando você tem países como a Alemanha em recessão, Japão em recessão, Inglaterra em recessão, e esses países, consequentemente, passam a investir menos, as transações comerciais entre esses e outros países acabam diminuindo também, o que provoca um efeito rebote global. Por exemplo, podemos dizer que se a China entrar em uma recessão muito severa, o Brasil pode sofrer os impactos diretamente aqui na nossa economia. A China ela está em deflação, e aí o que seria, a grosso modo, o oposto de inflação. Ah, Badu, se inflação é ruim, então deflação é o oposto, deflação é bom. É que, do jeito que a economia funciona hoje, a deflação ela também pode ser muito prejudicial. Tá? Você pode dizer que, mesmo você deixando seu dinheiro paradinho ali debaixo do colchão ou dentro de uma caixa de sapato, você vai aumentar o seu poder de compra se você estiver tendo deflação. É claro que isso daqui é um exemplo bem exagerado da coisa, não funciona de forma tão simples assim, mas quando você tem, por exemplo, uma hiperinflação, como os mais experientes aqui do canal vão se lembrar, as pessoas pegam o dinheiro e assim que elas recebem salário, seja o que for, elas correm para consumir, porque elas sabem que o dinheiro está dia após dia valendo menos. Então, quanto mais rápido elas pegam esse dinheiro e correm para o supermercado e vão comprar o que quer que seja, mais bens de consumo ali elas vão conseguir comprar com esse mesmo dinheiro. Quando você tem deflação, aí se demorar, por exemplo, de um dia para o outro, numa hiperinflação, o preço das coisas já sobem muito. Só que quando você tem deflação, é o contrário. As pessoas pensam, se eu deixar para comprar só semana que vem ou só no mês que vem, eu consigo até comprar mais do que agora. Então eu vou comprar só o essencial mesmo e não vou comprar tudo que eu compraria. Então, sem pressa de consumir, e aí a economia ela acaba desacelerando naturalmente. Uma deflação, tá, em uma economia bem mais primitiva e bem mais simples, talvez não fosse algo tão prejudicial quanto é uma deflação hoje para as economias do jeito que elas funcionam hoje, com os bancos centrais exercendo o seu papel, o governo também gastando pra caramba, enfim. Tá, isso pode levar a uma espiral descendente de diminuição na produção, no emprego, culminando em recessão, sim. Por isso, a situação da China não é fácil. Mas como eu disse, é tudo interligado. Então, como é que você pode ter vários países em recessão, patinando, enquanto a maior economia do mundo, a dos Estados Unidos, parece estar bombando, explodindo? Será que isso é sustentável? Tá, dos 4 maiores exportadores do mundo, 3 estão praticamente em recessão. Japão, Alemanha, China sofrendo, só os Estados Unidos que não, inclusive indo bem, a economia bem aquecida. A gente já vai chegar no Brasil, mas segura a onda aí. Só que para quem ainda não sabe, o PIB, o que é o PIB? O PIB ele é igual a um monte de coisas somadas, mais exportações menos importações. Então, se as maiores economias do mundo entram em recessão e começam a importar menos, significa que vai ter gente que vai exportar menos também. E aí você pode pensar, bom, se o país exporta menos, significa que o seu PIB vai sofrer e que vai sobrar mais itens e o preço dessas coisas pode cair, porque sobra mais para o consumo interno. Por exemplo, Brasil exporta soja. Se o consumo global cai e o Brasil começa a exportar menos, vai sobrar soja aqui, ela vai ficar mais barata para os brasileiros, certo? Nem tanto, não dá para afirmar isso, porque se o Brasil vende menos, por exemplo, minério para a China, porque a China ela parou de comprar porque está em crise, não necessariamente a Vale vai conseguir vender esse excesso de produção no Brasil. Ela simplesmente vai lucrar menos. Não é porque a China está precisando de menos minério que o Brasil ou que outro país vai precisar de mais minério para poder comprar mais barato só porque a demanda da China diminuiu.
Então, em alguns casos, as empresas simplesmente vão reduzir os seus investimentos, vão reduzir essa oferta e o preço pode ser que nem caia tanto. Desde 1970, só para você ter uma ideia, sempre que a Inglaterra, a zona do euro ali, estão em recessão, os Estados Unidos acompanham e entram em recessão também, acabam entrando em recessão também. Eu não sei se você sabe, mas os Estados Unidos, eles consomem muito mais do que eles produzem, eles precisam importar muita coisa realmente. E aí quando algo assim acontece, mesmo que eles ainda não estejam em crise, eles acabam importando menos desses países porque eles estão em recessão, produtividade prejudicada, diminui, eles passam a produzir menos e com menos bens importados disponíveis na maior economia do mundo e com muito dinheiro circulando por lá, baixo desemprego, isso poderia fazer o preço das coisas subirem. E aí a gente pode ver a inflação incomodando por mais tempo que o esperado por lá. E isso significa juros mais altos por mais tempo que o esperado também para controlar essa inflação. E mesmo com tudo indo bem aparentemente, os Estados Unidos podem sim entrar em recessão. O Japão, por exemplo, está em recessão, mas a bolsa também está nas máximas. Só que no Japão é diferente, a gente tem uma particularidade que é a queda do número de habitantes no Japão. Reino Unido, Alemanha, a mesma coisa, bolsa nas máximas. E em todos esses países o desemprego está baixo e a bolsa nas máximas. Só nos Estados Unidos ali que a coisa está fugindo um pouco dessa regra, porque eles não estão em recessão. Dá para dizer que com base nas estatísticas, que se isso continuar, a zona do euro entrar em recessão, mais países entrando em recessão braba, probabilidade de os Estados Unidos entrarem em recessão no futuro próximo é alta. Pior do que a de 2008, eu acho pouco provável. Porque em 2008 a parada foi realmente muito feia. A gente teve uma crise financeira global. Hoje o negócio é um pouquinho diferente. E é aí que o Brasil pode meio que sair como o azarão vencedor nessa economia global. O azarão, para quem não sabe, é o cavalo que pouca gente aposta por ter poucas chances de vencer a corrida, mas se ele vence, quem apostou nele ganha muito dinheiro. Mas eu repito, se chama azarão justamente porque tem poucas chances de vencer em condições normais de temperatura e pressão, entendeu? O Bambam ontem era o azarão contra o Popó e quem apostou nele se lascou completamente, né? Às vezes até mais do que ele. Mas falando das diferenças entre muito mais do que ele ganhou um bom dinheiro para tomar 2 murrinhos ali e acabou. Mas falando dessas diferenças entre as realidades atuais das economias, e antes de falar das chances do Brasil se sair bem, da nossa Bolsa de Valores e de algumas empresas também, a economia dos Estados Unidos ela tem uma peculiaridade, tem suas peculiaridades na verdade, que de certa forma está uma vantagem sobre as demais economias dos países desenvolvidos na Europa. Você tem os 5 trilhões de dólares que o governo injetou na forma de estímulos à economia, à população durante a pandemia, que continuam tendo um peso, reforçando as finanças das famílias. Eles são menos dependentes da energia russa do que a Europa. A economia americana é menos vulnerável do que muitos países ao aumento dos preços do gás natural russo, que ferrou muita gente por lá. Não sei se você se lembra, mas quando a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022, os preços da energia dispararam. A Europa sofreu um impacto desse aumento muito mais forte do que os Estados Unidos. A Alemanha, que está praticamente em vias de entrar em recessão também, importava grande parte do seu gás natural de quem? Da Rússia. A produtividade do país foi fortemente impactada, foi fortemente afetada. Os preços do gás natural na Europa, entre ali início de 2021 e 2022, dispararam perto dos 20%, enquanto nos Estados Unidos subiu ali 3%, 4% somente. Esses fatores ajudaram a inflação nos Estados Unidos a cair de forma bem mais rápida do que em muitos países, especialmente países da Europa. Tudo isso acaba contando a favor dos Estados Unidos, para eles não estarem em recessão ainda como esses países. E ainda com todos os fatores contra, você tem um mercado de trabalho lá nos Estados Unidos que continua muito forte. A taxa de desemprego do país se manteve abaixo dos 4% durante 24 meses consecutivos. Então,
para você não conseguir arrumar um emprego nos Estados Unidos, você precisa ser muito ruim de serviço ou se você não quiser mesmo trabalhar. Lá nos Estados Unidos, as leis trabalhistas, também mais flexíveis, permitiram que as empresas reduzissem a força de trabalho durante a pandemia, no início da pandemia. Isso foi um sofrimento muito grande no curto prazo ali para os trabalhadores, mas permitiu que as empresas se adaptassem a esse novo momento, investissem em novas tecnologias, tomassem um fôlego para depois poderem voltar a contratar mais força de trabalho mais rápido. É isso que muita gente não entende. Muita gente quer que as recessões e que as crises demorem pouco, que a economia consiga se recuperar rápido, mas quando fala em lei trabalhista mais flexível, muita gente não gosta, inclusive muitos funcionários. Então assim, eu acho que os Estados Unidos não entram em recessão esse ano, mas devem crescer pouco. Porém, se o Fed não começar a cortar os juros esse ano, coisa que eu acho pouco provável que aconteça, eu acho que eles vão cortar sim, mas caso eles não cortem, aí sim a gente pode ver uma recessão por lá quase certa. Tá? Mas essa é a minha opinião e eu recomendo que você não confie 100% nela, porque nem mesmo eu coloco a minha mão no fogo pela minha própria opinião. Por isso, eu achei legal trazer essa informação aqui para você ver que não adianta você ficar tentando prever nada. Se liga nisso daqui, isso aqui é muito importante. Em junho de 2022, muita gente dava como certa uma recessão global, né, no ano passado, em 2023. Não aconteceu. Mas eu achei interessante, como eu falei, trazer o que esse cara aqui falou. O David Vessel, diretor de política fiscal e monetária da Brookings Institution, lá em 2022, ele mostrou humildade e disse, abre aspas, prever recessões é um exercício difícil, elas geralmente resultam de choques inesperados e, às vezes, depressões econômicas que os especialistas preveem com total certeza, mais tarde não acontecem. Nisso ele estava mais do que certo, mas também não é novidade. No entanto, ele continuou dizendo, vejo uma chance significativa de uma recessão nos Estados Unidos com cerca de 65% de probabilidade em 2023. O presidente do Federal Reserve, um Banco Central americano, Jerome Powell, não quer que o seu legado destrua o progresso que os seus antecessores conquistaram de reduzir a inflação e mantê-la em níveis mais baixos. Por ora, o Fed claramente precisa aumentar as taxas de juros para desacelerar a demanda, aliviar a pressão de alta sobre os preços e impedir que a psicologia inflacionária, que é o estado mental que leva os consumidores a antecipar as compras, prevendo o aumento dos preços, se estabeleça. Então, como eu disse, inflação é ruim para nós, que já estamos acostumados. Imagina para os Estados Unidos, que quem não fez 18 anos ainda lá nem sabe o que é muito bem a inflação, nem sabia o que era a inflação na prática. Mas a Bolsa de Valores por lá, sim, sempre vem subindo nos últimos anos. Agora você vê o S&P 500 nas máximas. Mas lá em 2022, esse David Vessel continuou o comentário, foi isso que eu achei também bastante interessante. Ele disse, né, o Fed precisa aumentar a taxa de juros, tarará, tarará. No entanto, em algum momento, o Fed será confrontado com decisões muito mais difíceis, seja para continuar aumentando as taxas ou congelá-las à medida em que a economia desacelerar e a inflação diminuir, mas sem alcançar a meta dos 2%. Haverá bons argumentos para qualquer uma das opções. Prevejo que o Fed de Jerome Powell vai errar pelo excesso no aperto monetário em vez de afrouxar e, portanto, é provável uma recessão mais moderada. É o mesmo dilema que o Brasil também enfrentou quando começou a reduzir a taxa de juros antes de começar a reduzir, enfim. Então, o que ele disse lá em 2022 é quase que exatamente o que aconteceu e ainda está acontecendo, com exceção da recessão de 2023, que não aconteceu. Então, pode ser que ele tenha errado por um ano, talvez, e que ela realmente venha agora em 2024. A verdade é que teremos uma recessão, eu acho, mas não dá para saber quando. Ninguém sabe quando a gente vai ter uma recessão global. Recentemente a gente viu a Nvidia subindo mais do que 2 Petrobras e meia num único dia. E aí você vê, desde a época que o Bitcoin estava explodindo na pandemia, já se falava em Nvidia
é que ela tinha potencial, eu mesmo cheguei a essa conclusão, mas não quis investir na empresa. Enfim, por que eu não investi? Falta de segurança, né, para a minha decisão. Na verdade, no fundo, eu não havia estudado o suficiente, eu só olhei ali, notícia e tal, a galera falando, era um achismo, eu estava querendo mais era especular mesmo e me convencer de que havia racionalidade por trás. Isso é um viés, tem que tomar cuidado, e eu tomei cuidado, não deixei de ganhar, mas acho que fiz a coisa certa, né? E no meio da pandemia era difícil você ser corajoso demais também, mas olha no que deu a Nvidia, né? Subiu pra caramba, só que depois ela caiu muito, chegou a cair mais de 68%. Não sei se todo mundo conseguiu suportar uma queda de quase 70% na Nvidia, então muita gente ganhou muito dinheiro. Aí você não sai na máxima, ela caiu quase 70%. Muita gente não deve ter segurado e agora explodindo de novo, tá? Não foi tranquilo. Essa alta toda, naquele momento a Nvidia era a vendedora de pás e picaretas para mineração de Bitcoin. Agora a moda é a inteligência artificial, vamos ver se ela realmente merece esse preço todo. E por falar em Bitcoin, você pega aí a corretora BitGet, realizou um estudo com foco no próximo halving do Bitcoin que a gente vai ter ali em abril de 2024. A pesquisa revelou que 84% dos traders acham que depois do halving o Bitcoin vai subir mais de 100% e passar os 69 mil dólares. Então será que o Bitcoin não seria um bom ativo para se ter na carteira caso as bolsas de valores despenquem? Finalmente, né? Como é que fica o Brasil no meio dessa brincadeira global? Como eu falei, do lado de lá dos Estados Unidos, o Banco Central, o Fed, está fazendo charme, dizendo que vai começar a cortar os juros só lá pelo meio do ano. A magnitude e a quantidade de cortes ainda é um mistério, é meio que um filme de suspense, ninguém sabe ainda, se soubesse era fácil demais de ganhar dinheiro. Agora aqui no Brasil, o Banco Central já começou a cortar os juros faz tempo, aqui a novela é outra, como eu sempre digo, a gente quer saber até onde esses cortes vão, qual que vai ser a taxa terminal de juros, não só olhando, né, a Selic, mas no que realmente ela vai representar depois que você tira essa inflação da jogada. Então, esses agentes financeiros que vivem ali de bola de cristal quebrada, entre aspas, eles acham que a Selic vai estacionar perto dos 9%, mas tem muita gente que discorda. Tem os que acham que a parada vai ser mais embaixo, tipo ali 8%, 7%, inclusive uma Selic de 7% faria a nossa bolsa de valores e os fundos imobiliários dispararem. Tá? Mas eu não estou otimista assim, talvez 8,5%, 8%, mas 7% eu não sei se chega não. Mas se a gente pensar na economia como um todo, uma taxa de juros bem mais baixa, com uma Selic bem mais baixa, investimentos em ações ficam bem mais atraentes, porque o custo do dinheiro diminui, fica menor. Então, se essa expectativa de juros está errada para cima, como já esteve no início de 2023, o Boletim Focus ali informava que a Selic fecharia o ano bem acima do que fechou, se a gente pudesse ter certeza de que isso se repetiria esse ano, e que a Selic fecharia ali em 8%, 7,5%, dava para dizer que as ações nesse momento estão sendo negociadas a preço de banana. E aí, se isso acontece aqui e lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve resolve entrar na dança de forma mais acelerada, reduzindo os juros, aí a nossa bolsa de valores bateria 150 mil pontos, fácil até mais, tá? Os investidores internacionais começariam a ver o Brasil com outros olhos, né? Como aquele azarão realmente que vale a pena apostar, sabe? Se tudo isso que eu falei, que a gente acabou de imaginar que vira a nossa realidade, a Bolsa Brasileira vai ser o palco de uma festa que vai fazer o Carnaval de Salvador parecer reunião de condomínio, meu amigo. Então, para soltar um vídeo com 3 ações de dividendos, 3 ações de crescimento e 3 fundos imobiliários, que eu acho interessante para 2024, talvez ele saia amanhã. Então, se você não está inscrito ainda, já se inscreva aqui no canal para você não perder esse vídeo. Mas, por exemplo, Vale 3, na minha opinião, está barato. Estou comprando ações da Vale. Não é uma recomendação, é claro, só estou comentando com você, a gente é amigo, acho que isso pode, né, CVM? Não é, isso aqui não é uma recomendação. Mas, pena que tudo isso que a gente falou aqui é se a gente pudesse ter certeza, mas nós não podemos. Tá? A conclusão de toda essa história é a mesma de quase sempre. Diversificação serve para quê? Para você poder até ter os seus palpites, seus pitacos, suas intuições,
mas não precisar depender de estar certo. O Bitcoin vai te proteger de crise? Não sei. Mas se você diversificar estrategicamente, você aumenta a sua proteção natural contra o impacto no preço de bons ativos no curto prazo. Em 2022 eu comecei a investir em Bitcoin com mais seriedade, não me arrependo, um percentual pequeno da carteira, é claro, mas basta você seguir essas 4 regras aqui que eu vou te falar que você vai se dar bem. Primeiro, tenha bons ativos. Isso parece clichê, e é clichê, se parece é porque é, e se é clichê é porque talvez você precise prestar atenção. Mas de vez em quando vai bater aquela vontade de investir naquela tranqueirinha que você sabe que não é bem para casar, mas que pode ser divertido no curto prazo, sabe? Então, evite, cuidado, tenha bons ativos só. Segundo, saiba que nem todos os ativos que você escolher serão bons de verdade, mas isso é normal. Badu, como assim, né? Só para ter bons? Mesmo quando você faz a lição de casa, né, e o ativo ele tem bons fundamentos, ele pode perder isso com o tempo. Ou você pode ser surpreendido, descobrir que era tudo meio que uma mentirinha, tá? Lembra de Americanas e RBR3? E quando fica claro que você errou, pô, assume o erro, vende, muda, troca, segue em frente, sem dor de cotovelo. Terceiro, no meio do caminho, né, mesmo os seus melhores ativos terão altos e baixos acima da média, mas isso não vai te tirar do jogo se você diversificou muito bem. Quarto, o desempenho da carteira é mais importante que o desempenho de cada um dos ativos no curto prazo. E você precisa internalizar isso na prática, porque senão, toda vez que um ativo estiver indo mal, mesmo que a carteira esteja indo bem, você vai querer girar e vender aquele ativo. E ele é um bom ativo. E lá na frente vai ser ele que vai estar indo bem e outro ativo que vai estar indo mal e você acaba girando a carteira. Não. Fundamentos, tá? Só vende quando você achar que não faz sentido mesmo. Esquece a volatilidade, desempenho do ativo específico. Foca no retorno da carteira, tá? Não tem como você prever com certeza absoluta qual que é o futuro, mas você estar preparado para os possíveis cenários adversos é essencial. E estar posicionado para os cenários positivos também é mais essencial ainda. Então, para mim, nunca vai ser a hora de vender tudo em renda variável, de jeito nenhum. Que Nossa Senhora dos Dividendos nos proteja e nos guie por esses tempos turbulentos e lembre-se, em tempos de incerteza na Bolsa de Valores, vulgo sempre, a preparação e uma alocação eficiente e inteligente vale mais do que você querer estar bem informado. Então fique de olho nisso, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, pai!